Durante 247 dias consecutivos, Rafael entrou na mesma cafeteria, pediu o mesmo café e saiu sem dizer mais que 3 palavras. Ele achava que era apenas rotina. Mas quando ela faltou pela primeira vez, seu mundo desmoronou em segundos. O que ele pensava ser um hábito matinal era na verdade algo muito mais profundo, e ele estava completamente cego para isso. Esta é a história de como um homem precisou perder sua barista favorita para finalmente entender o que seu coração já sabia há meses. Rafael Mendes tinha 28 anos e uma rotina tão precisa que você poderia acertar o relógio por ela. Acordava às 6 da manhã, ia para a academia às 6h30, e às 7h45 em ponto empurrava a porta de vidro da cafeteria Aroma, na esquina da Avenida Paulista com a Rua Augusta. Sempre a mesma cafeteria. Sempre o mesmo horário. Ele era consultor financeiro, um daqueles caras que vivem de planilhas, projeções e análises de risco. Tudo na vida dele era calculado, medido, otimizado. Inclusive o café. Rafael tinha testado 17 cafeterias diferentes em um raio de 5 quadras do seu escritório antes de escolher Aroma. O café era bom, o preço justo, e ficava exatamente 3 minutos e 20 segundos do prédio onde trabalhava. Perfeito. Mas se você perguntasse para qualquer pessoa que frequentava Aroma quem era Rafael, ninguém saberia responder. Ele era invisível. Entrava, pedia seu café expresso duplo sem açúcar, pagava, pegava e saía. Às vezes com um bom dia quase inaudível, às vezes apenas com um aceno de cabeça. Rafael não era de fazer amigos. Não por ser antipático, mas porque simplesmente não via necessidade. Amizade exigia tempo, manutenção, imprevisibilidade. Coisas que não cabiam bem na sua planilha mental. Mas havia uma pessoa que o reconhecia. Uma pessoa que, sem ele saber, já tinha memorizado não só seu pedido, mas também suas pequenas peculiaridades. O jeito que ele sempre verificava o celular enquanto esperava. Como ajustava a gravata 3 vezes antes de sair. A forma que seus olhos se estreitavam levemente quando o café estava quente demais. Essa pessoa era Laura. Laura tinha 26 anos e trabalhava como barista na Aroma há 2 anos. Ela era o oposto completo de Rafael. Onde ele era contido, ela era expressiva. Onde ele era silencioso, ela transformava cada pedido em uma pequena conversa. Cabelos castanhos sempre presos em um coque meio bagunçado, olhos castanhos que sorriam antes dos lábios, e uma capacidade impressionante de lembrar dos clientes habituais. Ela sabia que o Sr. Antônio gostava de cappuccino com canela extra porque lembrava da falecida esposa. Sabia que Marina pedia café gelado mesmo no inverno porque estava sempre estressada e precisava de algo refrescante. E sabia que Rafael, o homem silencioso das 7h45, tomava expresso duplo sem açúcar e nunca, jamais, olhava nos olhos dela por mais de 2 segundos. Laura tinha começado a notar Rafael na 3ª semana dele frequentando a cafeteria. No início, ele era apenas mais um cliente na correria matinal. Mas aos poucos, ela começou a perceber padrões. A pontualidade quase obsessiva. O fato de que ele sempre usava gravata, mas nunca da mesma cor 2 dias seguidos. O jeito que seus ombros relaxavam minimamente após o primeiro gole de café, como se aquele fosse o único momento de paz que ele permitia a si mesmo. Ela começou a preparar o café dele assim que via sua silhueta se aproximando da porta de vidro. Isso economizava 45 segundos do tempo dele. E embora Rafael nunca tivesse agradecido explicitamente, Laura notou que ele passou a chegar 2 minutos mais cedo. Uma adaptação inconsciente à eficiência dela. Os meses passaram. Setembro virou outubro. Outubro virou novembro. A rotina continuava imutável. Rafael entrava. Laura já tinha o café pronto, ele pagava, pegava e saía. Mas algo estava mudando, tão sutilmente que nenhum dos dois percebeu no início. Laura começou a se pegar arrumando o cabelo quando via o relógio marcar 7h40. Passou a usar um batom específico, um tom de rosa antigo que ela achava que ficava bem com o uniforme preto da cafeteria. Começou a demorar um segundo a mais entregando o copo de café, esperando que talvez, só talvez, ele dissesse algo além de obrigado. Rafael, por sua vez, começou a notar coisas que nunca tinha notado antes. O jeito que Laura desenhava uma pequena folha na espuma do café, mesmo sabendo que ele sempre pedia expresso, que não tinha espuma. Ela fazia isso em uma pequena borda de creme que adicionava sem ele pedir. O sorriso que ela dava, sempre genuíno, mesmo quando a cafeteria estava lotada e caótica. O fato de que ela usava um colar diferente a cada dia da semana. 7 colares que se revezavam em um padrão que ele havia, sem querer, memorizado. Mas Rafael racionalizava tudo isso. Era apenas observação. Ele era um consultor, observar padrões era literalmente seu trabalho.
Não significava nada. Foi em uma terça-feira de dezembro que algo diferente aconteceu. Rafael entrou na cafeteria no horário de sempre, mas Laura não estava atrás do balcão. Em seu lugar, um rapaz jovem, provavelmente estagiário, olhava confuso para a máquina de café expresso. Bom dia. O que vai ser? Perguntou o rapaz com um sorriso nervoso. Rafael sentiu algo estranho no peito. Uma espécie de desconforto, como se algo estivesse fora do lugar. Expresso duplo, sem açúcar, disse ele, a voz saindo mais áspera que o normal. O rapaz demorou quase 4 minutos para preparar o café. Quando Rafael finalmente recebeu o copo, não havia nenhum desenho, nenhuma atenção ao detalhe. Era só café. Café correto, tecnicamente, mas incompleto de uma forma que ele não conseguia nomear. A Laura não veio hoje. Rafael se ouviu perguntando, e imediatamente se arrependeu. Por que ele tinha perguntado isso? Não era da sua conta. Ah, ela tirou o dia de folga, respondeu o rapaz desinteressadamente. Rafael assentiu, pagou e saiu. Mas durante todo o dia, aquele desconforto persistiu. Ele se pegou checando o celular sem motivo, distraído em reuniões, errando uma vírgula em uma planilha financeira pela primeira vez em 2 anos. À noite, deitado na cama do seu apartamento minimalista e perfeitamente organizado, Rafael tentou entender o que estava acontecendo. Era só um café. Laura era só a barista. Por que a ausência dela tinha afetado tanto seu dia? Ele não conseguiu dormir direito. Na quarta-feira, Rafael entrou na Aroma com uma ansiedade que ele não admitia para si mesmo. Seus olhos foram direto para o balcão. Laura estava lá, sorrindo para um cliente, movendo-se com aquela energia natural que ela sempre tinha. Quando ela viu Rafael, seu rosto se iluminou. Bom dia. Expresso duplo sem açúcar, certo? Certo, Rafael respondeu. E pela primeira vez, ele realmente olhou para ela. Olhou de verdade. Viu as pequenas sardas que pontilhavam o nariz dela. O brinco pequeno em forma de estrela na orelha esquerda. O jeito que ela mordia levemente o lábio inferior quando estava concentrada preparando o café. Você estava de folga ontem? Ele se ouviu perguntando. Laura pareceu genuinamente surpresa que ele tivesse notado. Estava sim. Tive que resolver umas coisas. Por quê? Sentiu minha falta. Ela disse isso de forma brincalhona, mas havia uma esperança tímida nos olhos dela. Rafael congelou. Sua mente analítica entrou em pânico. Como responder? Ser honesto seria inapropriado. Mentir seria errado. O estagiário demorou 4 minutos para fazer o café, ele disse por fim, optando por dados concretos. Laura riu, e o som fez algo estranho com o ritmo cardíaco dele. Vou ensinar ele melhor, prometo. Não posso deixar meus clientes favoritos esperando. Clientes favoritos. Plural. Obviamente, ela não quis dizer que ele especificamente era favorito. Era só jeito de falar. Profissionalismo. Rafael assentiu, pegou o café, pagou e saiu. Mas enquanto caminhava para o escritório, ele percebeu que estava sorrindo. Quando foi a última vez que tinha sorrido indo para o trabalho? Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Rafael começou a ficar hiperconsciente de cada interação com Laura. O jeito que a mão dela tocava a dele quando entregava o copo, um contato de menos de um segundo que ele agora sentia queimar. Às vezes que os olhares dele se encontravam e ela sorria, um sorriso que parecia guardado só para ele, mesmo que provavelmente não fosse. Ele começou a procurar desculpas para falar com ela. Comentava sobre o clima. Perguntava sobre músicas que tocavam na cafeteria. Uma vez, ele até elogiou o colar que ela estava usando, um pingente em forma de livro aberto. Você gosta de ler? Laura tinha perguntado, os olhos brilhando. Leio relatórios financeiros, Rafael respondeu, e imediatamente quis se chutar. Que resposta era aquela? Mas Laura tinha rido. Isso conta. Eu leio muito romance. Fantasia também. Às vezes policial. Na verdade, eu leio qualquer coisa. Meu apartamento é mais livros que móveis. Rafael quis perguntar mais. Quis saber quais eram seus livros favoritos, se ela preferia histórias felizes ou trágicas, se ela lia antes de dormir ou no ônibus. Mas seu tempo tinha acabado. Havia pessoas na fila atrás dele. Interessante, foi tudo que ele conseguiu dizer antes de pegar o café e sair. Aquela noite, Rafael fez algo completamente fora do padrão. Ele entrou em uma livraria. Ficou lá por 1 hora, olhando lombadas, lendo sinopses, tentando entender que tipo de história uma pessoa como Laura gostaria. Acabou saindo com 3 livros que a vendedora recomendou como best-sellers de romance e uma sensação crescente de que estava perdendo o controle da própria vida.
Ele não conseguiu ler nem 10 páginas do primeiro livro antes de desistir. Não era o estilo dele. Mas manteve os livros na mesinha de cabeceira, como algum tipo de conexão invisível com alguém que ele mal conhecia. Dezembro avançou. As ruas se encheram de decorações natalinas. A Aroma colocou uma pequena árvore de Natal no canto, com luzes que piscavam em um padrão irritantemente irregular. Rafael odiava Natal. Era uma época que bagunçava sua rotina, enchia as ruas de gente, tornava tudo caótico. Mas quando viu Laura pendurar pequenos enfeites artesanais na árvore, cantarolando baixinho uma música natalina, ele pensou que talvez o Natal não fosse tão ruim assim. Foi na última semana antes do Natal que Rafael finalmente admitiu para si mesmo o que estava acontecendo. Ele estava na academia, no meio de uma série de supino, quando seu personal trainer comentou: "Cara, você tá desconcentrado hoje. Alguma coisa na cabeça." E foi como se uma represa se rompesse. Sim. Tinha algo na cabeça. Alguém na cabeça. Uma barista de cabelos castanhos e sorriso impossível de esquecer. Uma mulher que ele via por exatamente 2 minutos todos os dias e que, de alguma forma, tinha se tornado a parte mais importante das suas 24 horas. Rafael estava apaixonado. A revelação foi tão chocante que ele quase deixou a barra cair no peito. Apaixonado. Ele. O homem que tinha evitado relacionamentos por anos porque eram complicações desnecessárias. O cara que tinha terminado com a última namorada porque ela queria que ele fosse menos robótico. Esse mesmo homem estava apaixonado por uma barista que ele mal conhecia. E o pior, ou talvez o melhor, é que quando ele realmente parou para pensar, percebeu que não era de repente. Não tinha sido amor à primeira vista. Tinha sido amor aos poucos. Gole por gole. Sorriso por sorriso. Tinha sido nos pequenos momentos de gentileza dela, na forma como ela tornava cada manhã um pouco mais luminosa, no jeito como ela o via, realmente o via, mesmo quando ele tentava ser invisível. Rafael passou o resto do dia em uma névoa. Não conseguiu trabalhar. Ficou olhando para a tela do computador, vendo os números dançarem sem fazer sentido. Sua mente estava ocupada demais tentando resolver um problema que não tinha planilha, não tinha algoritmo, não tinha solução matemática. O que ele fazia agora? Convidava ela para sair. Como? "Oi, eu sou o cara estranho e silencioso que compra café todos os dias, quer jantar comigo?" Isso era ridículo. Ela provavelmente nem pensava nele fora do contexto profissional. Provavelmente tinha namorado. Uma pessoa como Laura, calorosa e linda e interessante, com certeza tinha namorado. Na sexta-feira, o último dia de Laura, Rafael acordou com uma determinação renovada. Ele ia falar com ela. Não sabia exatamente o que ia dizer, mas ia falar. Mesmo que fosse apenas para desejar boa sorte adequadamente. Para agradecer por todos os cafés perfeitos. Para dizer que ela tinha sido a melhor parte dos dias dele, mesmo que ela não soubesse. Mas quando chegou na Aroma às 7h45, a cafeteria estava surpreendentemente cheia. Algum evento corporativo nas proximidades tinha mandado uma onda de pessoas pedindo café para a viagem. Laura estava correndo de um lado para o outro, atendendo pedidos, operando a máquina de café em velocidade máxima. Ela viu Rafael e acenou, mas não conseguiu vir até ele. Outro barista, uma moça que ele nunca tinha visto antes, atendeu. "O que vai ser?" "Expresso duplo sem açúcar", Rafael disse automaticamente. O café chegou em 1 minuto. Estava bom. Tecnicamente perfeito. Mas não tinha alma. Rafael ficou parado no canto da cafeteria, segurando seu café, esperando que a multidão diminuísse. Esperando por apenas 1 minuto com Laura. Mas mais pessoas entravam. O relógio avançava. 7h50. 8 horas. Ele estava atrasado para o trabalho. Em um desespero crescente, Rafael pegou um guardanapo e uma caneta. Escreveu rapidamente: "Laura, obrigado por todos os cafés. Você tornou minhas manhãs melhores do que eu merecia. Boa sorte em Curitiba. Eles têm sorte de ter você. Rafael." Ele deixou o guardanapo no balcão com uma gorjeta generosa e saiu antes de mudar de ideia. Enquanto caminhava para o escritório, ele se sentiu pior do que nunca. Um bilhete patético em um guardanapo. Isso era tudo que ele tinha a oferecer depois de 8 meses. O dia se arrastou. Rafael checou o celular compulsivamente, embora não fizesse sentido. Laura não tinha o número dele. Ele não tinha o dela. Eles tinham existido em um espaço liminar, conectados apenas por café e pontualidade. Às 6 da tarde, ele não aguentou mais. Rafael saiu do escritório e caminhou de volta para Aroma. Provavelmente Laura já teria ido embora, mas ele tinha que tentar. Quando chegou, as luzes da cafeteria estavam apagadas.
Fechada. Obviamente. Era sexta-noite. Rafael pressionou o rosto contra a porta de vidro, olhando para dentro da cafeteria escura. A pequena árvore de Natal ainda estava lá, as luzes apagadas. O balcão limpo. Vazio. Ela tinha ido embora. E ele tinha perdido a chance. Rafael ficou parado na rua, pessoas passando ao redor dele na correria da sexta-noite, e pela primeira vez em anos, sentiu vontade de chorar. Não chorou, porque Rafael Mendes não chorava, mas a vontade estava lá, apertando a garganta dele. Ele voltou para casa no piloto automático. Entrou no apartamento. Viu as rosas amarelas ainda frescas no vaso. Sentou no sofá e ficou olhando para a parede. Sua vida era tão perfeitamente organizada. Tão eficiente. Tão vazia. Foi então que o celular tocou. Um número desconhecido. Rafael atendeu mecanicamente. Alô? Rafael. Era a voz dela. Era Laura. Oi, sou eu. Desculpa ligar assim, do nada. Eu peguei seu número com o sistema da cafeteria, das vezes que você pagou com cartão. Espero que não seja invasivo demais. O coração de Rafael explodiu em um ritmo caótico. Não. Não é. Oi. Ela riu, nervosa. Oi. Olha, eu recebi seu bilhete hoje. Foi muito doce. E eu fiquei pensando a tarde toda e eu queria dizer uma coisa antes de ir embora. Pode dizer. Houve uma pausa. Rafael podia ouvir a respiração dela do outro lado da linha. Eu também vou sentir sua falta. Muito. E eu sei que é estranho dizer isso, porque a gente nunca conversou de verdade, mas sinto como se te conhecesse. Sabe? Pelos pequenos detalhes. Pelo jeito que você ajusta a gravata. Como seus olhos ficam mais suaves depois do primeiro gole de café. Como você sempre deixa a gorjeta, mesmo quando está apressado. Rafael não conseguia respirar. Laura. Deixa eu terminar antes que eu perca a coragem, ela continuou rapidamente. Eu tenho pensado em você muito mais do que deveria pensar em um cliente. Eu sei que eu estou indo embora e que o timing é péssimo e que provavelmente não é recíproco, mas eu precisava que você soubesse. Você não foi só mais um cliente. Você era a melhor parte do meu dia. Todos os dias. O silêncio que seguiu foi carregado de possibilidade. É recíproco, Rafael disse, a voz saindo rouca. Completamente recíproco. Ele podia ouvir o sorriso na voz dela. Sério. Sério. Eu demorei muito tempo para perceber. Tempo demais. Mas Laura, Ele parou, procurando as palavras certas. Não havia planilha para isso. Não havia script. Você é a razão pela qual eu acordo de manhã. Não pelo café. Por você. E eu sei que você está indo embora e eu deveria ter dito isso há meses, mas estou dizendo agora. Eu estou completamente, irremediavelmente apaixonado por você. Houve um soluço do outro lado da linha. Rafael. Eu sei que é tarde demais, ele continuou. E eu não vou pedir para você mudar seus planos. Essa oportunidade é importante e você deve ir. Mas eu precisava que você soubesse. Precisava que você fosse para Curitiba sabendo que alguém aqui em São Paulo vai sentir sua falta todos os dias. Vai pensar em você toda manhã às 7h45. Vai. Você está livre amanhã à noite. Laura o interrompeu. Rafael piscou, confuso. O quê? Amanhã à noite. Você está livre? Meu voo é domingo à tarde. Eu tenho amanhã à noite. Eu sei que é pouco tempo, mas talvez a gente possa, não sei, jantar? Conversar de verdade? Eu quero te conhecer, Rafael. Quero saber tudo o que eu deveria ter perguntado nos últimos 8 meses. Sim, Rafael disse sem hesitação. Sim, eu estou livre. Completamente livre. Eles marcaram às 8 da noite, em um restaurante italiano no centro. Quando desligaram, Rafael ficou olhando para o celular por longos minutos, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Ela tinha ligado. Ela sentia o mesmo. Eles iam ter um encontro. E então, a realidade caiu sobre ele. Um encontro. Amanhã. E depois ela iria embora. Mas Rafael se forçou a não pensar nisso. Tinha hoje. Tinha amanhã. E seria suficiente. Teria que ser. O sábado foi o dia mais longo da vida de Rafael. Ele acordou cedo, mesmo sem ter alarme. Tentou se ocupar com tarefas, mas não conseguia se concentrar em nada. Reorganizou o armário. Limpou o apartamento que já estava limpo. Trocou de roupa 4 vezes. Às 7h30 da noite, ele estava no restaurante, 15 minutos adiantado, nervoso como nunca tinha estado na vida. Quando Laura chegou às 8 em ponto,
Rafael esqueceu como respirar. Ela estava usando um vestido verde escuro e havia soltado os cabelos, que caíam em ondas sobre os ombros. Sem o uniforme da cafeteria, sem o ambiente apressado da manhã, ela era ainda mais bonita do que ele lembrava. Oi, ela disse, sorrindo timidamente. Oi, ele respondeu, levantando-se desajeitadamente para puxar a cadeira para ela. Os primeiros minutos foram estranhos. Eles tinham compartilhado tanto em silêncio, mas agora, com palavras disponíveis, não sabiam por onde começar. Foi Laura quem quebrou o gelo. Então, consultoria financeira. Me conta como você acabou nessa área. E assim começou. Eles conversaram durante horas. Rafael contou sobre a faculdade de economia, sobre como tinha sido sempre o nerd da turma, sobre a pressão da família para ter uma carreira estável. Laura contou sobre ter estudado design gráfico mas nunca ter conseguido uma oportunidade real na área, sobre ter aceitado o trabalho na cafeteria como algo temporário que virou 2 anos. Eles descobriram coisas. Rafael descobriu que Laura era filha única, assim como ele. Que ela tinha medo de altura mas sonhava em fazer parapente. Que seu livro favorito era 100 Anos de Solidão, que ela tinha lido 3 vezes. Que ela colocava açúcar em tudo, inclusive em comida salgada, porque tinha o paladar doce demais. Laura descobriu que Rafael tocava piano, mas tinha parado anos atrás porque disse que não tinha tempo. Que ele na verdade não gostava de planilhas tanto quanto elas eram convenientes. Que quando era criança queria ser astronauta. Que ele tinha escolhido uma vida segura e planejada porque tinha medo do que aconteceria se perdesse o controle. Mas isso não é viver, Laura disse suavemente, pegando a mão dele sobre a mesa. Isso é só existir. Eu sei, Rafael admitiu. Mas eu não sabia como mudar. Até você. Eu não fiz nada. Você fez tudo. Você me mostrou que os melhores momentos do meu dia não estavam nas minhas planilhas ou nas minhas metas. Estavam ali, naqueles 2 minutos todas as manhãs, quando eu via você sorrir. Laura apertou a mão dele. Você sabe que isso torna tudo mais difícil, né? Eu sei. Eu queria tanto que a gente tivesse falado antes. Eu também. Eles ficaram em silêncio por um momento, os dedos entrelaçados, conscientes de que o relógio estava correndo. O que a gente faz? Laura perguntou Fi.